Me chamo Inês Tavares Vale Melo. Tenho o privilégio de ser filha de Luiz Aguiar Vale e Maria Jusileide Tavares Vale e de ter 3 irmãos maravilhosos. Minha mãe trabalhou a vida toda como professora primária e meu pai como comerciante. Minha mãe sempre nos deu e continua dando uma grande lição, a de estudar para poder ser alguém na vida, para poder vencer. A lição de vida é que somente através do estudo a gente poderia alcançar, realizar tudo aquilo que nós pudéssemos desejar. Como famílias humildes, que nós éramos quando criança, minha mãe colocava, estude se você quiser ser alguém na vida. Essa é a herança que a gente pode dar e que nunca ninguém vai roubar de vocês. Então eu cresci com esse entendimento. E todos nós buscamos estudar para poder realmente ser alguém na vida. Tenho grandes recordações e me sinto muito privilegiada de poder ter estudado em colégio que trouxe para mim a formação religiosa. Então eu sou uma ex-aluna salesiana, fui aluna do Juvenal de Carvalho. E ainda hoje, todo dia 24 de maio, vem aquela grande lembrança de poder reunir todos os amigos daquela época, né, até o segundo ano, terceiro ano ginasial. Saindo da minha formação de ex-aluna salesiana, um pedido que eu sempre fazia, me lembro como se fosse hoje, entrar na capela do nosso Colégio Juvenal de Carvalho e pedir a intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora que me concedesse a graça de um dia ser médica. Ser médica foi um sonho desde criança. E a gente, na minha época, como sempre, a medicina é um curso que é extremamente concorrido. E nessa época, então, a concorrência era altíssima. Realizar esse sonho tinha que passar muitas noites acordada, como se diz, queimar pestanas, estudar bastante para poder conseguir alcançar esse sonho. E alcancei realizar esse sonho de me formar em medicina. Sou formada pela Universidade Federal da Paraíba e no meu internato, já saindo da Paraíba, eu fui fazer a minha formação, o internato e residência médica no Rio de Janeiro. Então, antes de retornar para Fortaleza, foram 5 anos na Universidade Federal da Paraíba e 5 anos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu tive a minha formação no Hospital da Lagoa, um hospital, na época, chamado Hospital do INAMPES, com grande privilégio de conhecer grandes mestres. E, a partir daí, eu optei por fazer prova para residência em anestesiologia. E fiz a minha residência em anestesia. Na época, passei para 2 residências muito boas, onde eu pude adquirir a minha formação como anestesiologista. Fui aprovada para o então Hospital Souza Aguiar, um grande hospital de urgência do Rio de Janeiro, e o Hospital Adventista Silvestre. Acabei fazendo a opção pela residência no Hospital Adventista Silvestre, onde eu tive o privilégio de passar 2 anos como residente. E logo em seguida, ao terminar a residência no Hospital Adventista Silvestre, fiz prova para o concurso do município, do estado do Rio de Janeiro, e fui aprovada para o Hospital Souza Aguiar, aquele o qual eu tinha aberto mão da residência que eu tinha passado.
Isso para mim foi uma experiência muito maravilhosa, porque eu voltei para o Hospital Souza Aguiar como staff e pude ganhar uma experiência muito grande em anestesias de urgência antes de retornar para minha cidade em Fortaleza. Mas aguardando a minha formação, né, ao lado daquele que eu tive o privilégio de escolher como namorado, como esposo, que até hoje me acompanha e me dá força em tudo aquilo que eu quero fazer na minha vida, meu esposo, que se chama Fernando Melo, também é médico. Na época fomos juntos para o Rio de Janeiro. E ele também em formação cirúrgica e oncológica na cidade do Rio. A residência dele era maior, mais tempo do que a minha. Então, a minha em anestesia foram 2 anos, a dele só em cirurgia seriam 3 anos na cirurgia oncológica. E quando eu terminei, veio a oportunidade de me especializar, de complementar a residência da anestesia numa área que até então era muito pouco conhecida, que era do tratamento da dor, né? Então, aproveitando o desejo de ampliar os conhecimentos, de retornar para a minha cidade natal com maior competência ainda, eu optei por fazer uma pós-graduação no estudo da dor, na terapia da dor. E fui então onde eu permaneci 2 anos no Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, né, um hospital da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, buscando essa formação da terapia da dor. Alguns anos depois, fiz prova e me certifiquei, né? E hoje eu posso me apresentar, porque tem um registro de qualificação, né? Tem um registro não só como médica, mas tem um registro de área de atuação nas especialidades da terapia da dor. Quando retornei para Fortaleza, né, junto com meu esposo, que tem o privilégio de tê-lo ao meu lado até hoje, fui trabalhar como anestesiologista, né? Fomos aprovados aqui, eu e ele, para o IJF. Então, fui trabalhar como anestesiologista num hospital de emergência semelhante ao que eu trabalhava no Rio de Janeiro, né? Trazendo a bagagem, a experiência de anestesias com pacientes graves. E isso foi uma coisa que sempre foi muito prazerosa, né? Eu me vi a vida toda, eu sempre desejei ser médica desde criança. E como anestesiologista era uma grande alegria poder estar, era um prazer poder estar aliviando a dor, não permitindo que os pacientes, no momento das suas cirurgias, tivessem nenhuma má lembrança, né? Pudessem realmente ser submetidos ao seu tratamento cirúrgico e não sentisse dor nem no transoperatório, nem no pós-operatório, principalmente com o conhecimento que eu tinha da terapia da dor, que significava dizer tratar bem do paciente e principalmente para que o pós-operatório fosse muito tranquilo, que não houvesse nenhuma memória de dor, que a gente sabe que aquela dor que é aguda, que não é tratada adequadamente no pós-operatório, posteriormente ela poderá se tornar crônica. Então, eu sempre tive esse cuidado com todos os pacientes que eu tive o privilégio de anestesiar. Mas, ao retornar para cá também, nessa carreira de anestesiologista e de especialista na terapia da dor, que era uma área muito nova, as pessoas até brincavam, né? Uma vez um colega chegou e disse: "Ah, doutora Inês, o que é isso? Terapia da dor? Quer dizer que a senhora trata dor de cotovelo?" E naquela hora eu olhei para aquele colega que
parecia estar fazendo pouco dessa especialidade nova, que era de terapia da dor. E eu olhei para ele e disse, se for uma epicondilite, doutor, a gente trata sim a dor de cotovelo, né? Isso só para relembrar que as pessoas desconheciam essa especialidade, as pessoas desconheciam que existia muita gente sofrendo com dor no silêncio e que poderia ter essa dor sendo aliviada. Foi então que eu recebi o convite, mais uma vez me sentindo muito privilegiada, de trabalhar no Hospital do Câncer. Hoje, o então chamado Hospital Haroldo Joaçaba, né, que agrega todo o corpo que nós chamamos de Instituto do Câncer do Ceará. Foram anos de muitas boas lembranças, de grande privilégio. Então eu fui em 2000 para o Hospital do Câncer e tive o privilégio de ficar no Hospital do Câncer até o final de 2007. No início, quando eu cheguei para trabalhar no Hospital do Câncer, não só como anestesista, eu assumi o desafio de também ajudar a montar um serviço de dor, né, para tratar a dor dos pacientes com câncer. E naquele acompanhamento ambulatorial dos pacientes que necessitavam ter a sua dor aliviada, eu comecei a perceber que os pacientes não tinham só a queixa de dor quando eles nos procuravam com a queixa de dor. Ao conhecer melhor, ao dar a oportunidade de ouvir aquele paciente que estava sofrendo não só pela dor, mas pelo próprio diagnóstico do câncer, que muitas vezes é diagnosticado numa fase avançada e muitos pacientes não tiveram a sua chance de cura, de ter a sua doença realmente curada. Então, precisava ter um olhar diferente para a evolução daquele paciente que estava sofrendo, como nós chamamos, de dor total. Era a dor física pela doença progressiva, ameaçadora da vida dos nossos pacientes, mas pela dor de saber que estava morrendo, que ia deixar sua família, ia deixar um filho com a responsabilidade de uma mãe que era doméstica, que não tinha emprego, que naquele momento aquele pai era o único provedor daquela família. Então existia muito sofrimento, existia a náusea, existia o vômito, existia a depressão, existia a falta de ar e eram muitos sintomas que como anestesiologista e especialista da dor, eu ficava ali me sentindo muito impotente, sem saber como conduzir e como poder aliviar todos aqueles sintomas. Então foi em 2001 que eu tive a chance, né? Fui tocada por um amigo, por um colega médico até hoje, meu querido Dr. Vitor Hugo, oncologista clínico, que na época era diretor clínico lá do Hospital do Câncer, e ele disse, Inês, eu recebi aqui uma proposta de um curso de especialização na Inglaterra. Eles falam aqui de cuidados paliativos. Você teria interesse em ir para esse curso? Nossa, foi assim uma luz. Nessa época, casada com Fernando Melo e mãe do primeiro filho, Fernando Neto. Minhas joias raras são meus 3 filhos, né? Até quando eu vou me apresentar, eu sempre gosto de dizer, sou Inês Melo, casada com Fernando Melo e mãe do Fernando Neto
da Yasmin e da Iamê. Então, nessa época, cheguei com essa proposta para o meu marido, da gente ir passar um tempo lá na Inglaterra e poder adquirir esse conhecimento. E, mais uma vez, né, recebi o apoio, e não só o apoio de dizer pode ir, como dizer eu vou com você. Na mesma hora que eu busquei fazer a inscrição, todos os detalhes, ir para um país desconhecido, onde eu nunca tinha visto, a própria língua não tinha grande fluência, falava, lia com mais facilidade, mas foi um grande desafio. E meu esposo disse, eu vou conseguir também um estágio para mim em algum hospital, enquanto você faz o que você deseja, eu também vou me especializar. E fomos assim. E lá foi onde eu descobri a existência de uma ciência que ainda em 2001 era praticamente desconhecida no nosso país. Que nessa época, 2001, na Inglaterra, nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, já era conhecido como uma especialidade médica, que era a medicina paliativa. Então, eu fui buscar essa formação, eu fui aprender realmente que o paciente portador de qualquer doença crônica que ameace a sua vida, seja o câncer, uma doença cardíaca, uma doença pulmonar, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, num determinado momento da evolução da sua doença, essa doença vai trazer muito sofrimento. E foi esse sofrimento que eu fui conhecer e aprender como cuidar, como lidar. Quando eu voltei hiper, super entusiasmada com a medicina paliativa. Eu queria trazer e montar esse serviço lá no Hospital do Câncer. Não só de ambulatório de dor, mas o ambulatório também de cuidados paliativos. E na época, na gestão como diretor, o Dr. Sérgio Joaçaba, que conversando sobre essa experiência vivenciada no Hospice St. Christopher, em Londres, ficou também super entusiasmado e disse, estou ao seu lado, vamos montar o serviço, vamos em frente, queremos isso, queremos fazer crescer o nosso hospital. Foram anos muito maravilhosos, porque conhecendo toda essa população carente, me perdoe, mas a gente se emociona de lembrar, a população que necessitava de muitos cuidados, cuidados médicos, medicamentos, que tinham condições sociais que aumentavam muitas vezes esse sofrimento. E aí, por conta disso, eu fui movida a buscar, conhecer e trabalhar com o grupo do voluntariado da Rede Feminina do Instituto do Câncer do Ceará. Outro privilégio, poder conhecer a grande mulher que foi a dona Heloísa Joaçaba, que naquela época era presidente da Rede Feminina do Instituto do Câncer do Ceará. Então, lá nós tivemos a oportunidade de fazer um grande trabalho ao lado de grandes mulheres, como a doutora Lúcia Alcântara, como a grande amiga dona Elce Studart, que tinha uma sabedoria muito grande, que nos emprestava essa sabedoria. E montamos um grupo de voluntariados da Rede Feminina do Instituto do Câncer do Ceará, para poder abrigar melhor as pessoas que vinham do interior do estado do Ceará, que não tinham onde ficar e que vinham em busca da cura da sua doença, do tratamento, vinham em busca de fazer o seu diagnóstico ou vinham em busca de aliviar a sua dor por já estar numa doença avançada. Então, nós começamos a trabalhar para construir a Casa Vida. E a Casa Vida era um sonho idealizado pelo grupo do voluntariado
que trazia essa proposta que eu pude vivenciar na Inglaterra, que era a proposta dos hóspices. Os hóspices eram unidades de cuidado, de tratamento, eles existem no mundo inteiro. Hoje no Brasil já se propaga essas unidades de hóspices, que são lugares onde as pessoas que têm essas doenças graves, elas podem escolher passar os seus últimos dias de vida ou se internarem lá com a proposta de controlar aqueles sintomas que possam estar causando sofrimento e que não estejam controlados enquanto estão em casa. Mas a proposta do hospice é exatamente a proposta do cuidado total, realizado não só por médicos, mas realizado por equipes multiprofissionais, como médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, dentistas, ou seja, todas as especialidades que vêm junto com o seu conhecimento, com a sua competência, oferecer tudo aquilo de melhor para trazer a proposta de aumentar a qualidade qualidade de vida dos nossos pacientes, para mostrar e falar não só da possibilidade da proximidade da morte, pelo contrário, para poder falar da valorização da vida, para poder falar que viver é tão maravilhoso, é tão importante, que a gente precisa mostrar para aqueles pacientes, para os seus familiares, que a gente precisa ensinar a viver intensamente cada dia de vida que eles possam ter. Ou seja, é vida com qualidade, é vida sem sofrimento, com sintomas bem controlados. Então, essa foi uma trajetória da minha vida, que eu digo no bom sentido que eu posso me orgulhar, mas é um orgulho, entendam bem, não de vaidade, mas de privilégio, de poder cuidar de tantas pessoas que trazem tantas histórias de vida, tantos valores importantes que, nossa, eu queria ter o dom da escrita para poder dar aquele toque, né, que só os escritores têm de poder contar tantas histórias lindas de vida que nós podemos vivenciar ao longo de todo um cuidado. Então, gente, nessa caminhada pela anestesiologia, pela medicina, a terapia da dor, pela medicina paliativa, a gente passa a vivenciar muitas questões relacionadas a dilemas éticos, a conflitos éticos, vivenciado muitas vezes pelo paciente, pela família e pelos próprios colegas médicos. Talvez tenha sido essas questões éticas que me despertaram o interesse para poder conhecer melhor a Casa da Ética, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. Então, mais uma vez, eu trabalhando junto, compartilhando, né, e mostrando o meu interesse pelas questões éticas, pelas questões conselhais, eu recebi o convite de um grande amigo, né, um grande mestre, grande professor, Dr. Lúcio Flávio, para poder fazer parte, como conselheira do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. E vocês não imaginam a honra desse convite, porque ser conselheira do maior órgão de classe de todos os médicos traz
para a gente, mais do que nunca, uma responsabilidade muito grande, porque nós passamos a ser uma vitrine para os nossos conselhos. Significa dizer que a nossa postura, ao longo de toda a nossa trajetória como médico, foi uma trajetória pautada na ética, foi uma trajetória com retidão, foi uma trajetória com respeito aos princípios bioéticos hipocráticos que nós falamos tanto, né? Que é o princípio da beneficência que nós juramos, fazer sempre o bem para os nossos pacientes, que é o princípio da não maleficência. Nós acreditamos que formamos médicos buscando sempre fazer o bem, nunca causando mal. Então, por isso nós dizemos o respeito à não maleficência, o princípio do respeito à autonomia dos nossos pacientes ou daqueles que o representam, compartilhando decisões, conhecendo seus valores, e o respeito da justiça, que significa dizer que nós não podemos, né, negar nenhum tratamento para os nossos pacientes, que nós tenhamos conhecimento que venha trazer controle de sintomas, aliviar sofrimento, ajudar a fazer com que a gente possa buscar não só a cura, mas que a gente possa buscar cuidar sempre desse paciente da melhor maneira possível. Então, eu aceitei esse convite, né, que eu digo que está sendo uma grande residência médica, poder participar do que nós chamamos das atividades conselhais. E, nesse momento, eu também me apresento aqui, né, como uma das candidatas do grupo de 40 médicos que fazem parte da Chapa 1, que tem o nome, né, de Experiência e Novos Rumos. Por que nós escolhemos esse nome para a Chapa 1? Porque nós entendemos que, diante da especificidade das atividades conselhais, se faz necessário, sim, a presença daqueles que são experientes para poder ensinar aos novos rumos, que são as novas pessoas que estão entrando para aprender essas atividades. Então, somos 40 candidatos. Esses 40 candidatos, existe a proporcionalidade de renovação de 50%, então são 20 pessoas experientes, pegando na mão de 20 novos futuros conselheiros, né, que vão ter alguém ao seu lado, pegando na mão e ensinando. Nós entendemos que essa é a maneira mais eficiente para realizar uma boa gestão, uma gestão de qualidade e de excelência na Casa da Ética, que é o nosso CREMEC. Né? Então, essa chapa, ela traz, a Chapa 1, ela traz 18 propostas que podem ser cumpridas literalmente, porque elas estão em acordo, né, com a Lei 3268 de 1957, que é a lei que rege todos os conselhos de medicina. Então, os conselhos de medicinas, eles são autarquias públicas federais. Autarquias públicas federais com independência financeira, porque não tem ajuda do governo do ponto de vista financeiro, porque os conselhos são mantidos pelas anuidades de todos nós que somos médicos e de todas as empresas de saúde que são registradas no conselho. Mas essa autonomia financeira, ela é limitada, porque nós somos auditados pelo Tribunal de Contas da União, além de sermos auditados também anualmente pelo Conselho Federal de Medicina. E as nossas funções, elas estão limitadas a essa lei, que traz como atividades finalísticas, atividade fiscalizatória, que nós desempenhamos
muito bem ao longo dessa gestão. Essas atividades fiscalizatórias, elas buscam sempre oferecer a melhoria das condições de trabalho para o médico, para a proteção da sociedade, porque os conselhos eles têm a função de proteger a sociedade, de proteger o bom profissional médico e dar essas condições de trabalho para que a sociedade seja atendida com dignidade, que não faltem medicamentos, que não faltem materiais que sejam necessários para a boa assistência médica. Temos também como finalidade primordial dos nossos conselhos as atividades cartoriais, ou seja, todos os médicos, para poder exercer a sua atividade como médico, precisa registrar no Conselho de Medicina o seu diploma médico. Então, nós não só fazemos o registro desses diplomas de médico, como também nós fiscalizamos para que não sejam registrados falsos médicos. Talvez vocês tenham visto nas mídias que recentemente o CREMEC, né, uma ação dos servidores que estão lá na casa, que trabalham com amor, que desempenham as suas atividades como servidores que são concursados, né, servidores federais, em uma ação conjunta com a polícia, podemos fazer um flagrante de uma falsa médica tentando se registrar no nosso conselho. Então, além da função fiscalizatória cartorial, temos ainda como função finalística a função normativa. Então, os conselhos, eles têm a função de elaborar recomendações, resoluções, pareceres que normatizam a boa prática médica, que orientam o médico nas suas atividades diárias. E a outra função, que não é uma função fácil de ser realizada, que nós chamamos, que é a função judicante. Os conselhos, antes de quererem punir os médicos, eles querem educar. E nós trazemos também enraigada a essas 4 atividades finalísticas que estão na lei, nós trazemos as atividades também educacionais. E temos uma comissão de educação continuada, onde estamos sempre realizando eventos que buscam a atualização médico-científica, sempre alinhada ao conhecimento das atividades éticas, de todas as normas, de todos os pareceres, buscando fazer com que o médico, se apropriando desse conhecimento, ele se proteja, né, para não cair nas ciladas, para não cometer o que nós chamamos de ilícitos éticos, de infrações éticas. Estamos sempre alertando e ensinando os médicos que, com relação a se proteger, a fazer seus registros nos prontuários da forma mais perfeita possível, que isso mostra a segurança do trabalho do médico. A defesa do médico vai estar sempre aí nos seus registros. Então, nós temos esse papel importante, fundamental, que é o papel de educação. E aí eu chamo a atenção, né, já agradecendo a oportunidade e o privilégio de estar aqui com todos vocês que fazem parte da TV União, né? Agradeço realmente de coração a oportunidade e o privilégio de estar falando aqui um pouquinho de mim, do meu trabalho e das nossas eleições. Então, nós aproveitamos para fazer um convite, um chamamento a todos os médicos. A Chapa 1, ela trabalha e ela deseja a união de todos os médicos. Queremos poder juntar todos os médicos. Somos um só time e precisamos fazer esse time caminhar junto para a gente poder alcançar muito mais para todos os médicos. Então, não esqueça, até o dia 7 de agosto, você tem esse tempo para fazer a atualização de todos os seus dados cadastrais, de resolver todas as suas pendências, que pode ser feito de forma totalmente virtual. Mas se houver alguma dificuldade, quer seja pelo telefone
ou pelo seu computador, vá diretamente ao conselho, que você com certeza será muito bem recebido por todos os nossos servidores. E não esqueça, o voto é obrigatório. Faça valer o seu voto. Compareça às votações, às eleições no CREMEC, que pela primeira vez ela será totalmente online. E nos dias 14 e 15 de agosto, façam um pedido. Apoie a Chapa 1 para fazer uma grande gestão, uma gestão de excelência ao lado do grupo de 40 pessoas que vão trazer na bagagem experiência e oxigenação para cada vez mais tornar o nosso conselho moderno. Obrigada a todos vocês.